Esse é um assunto difícil, é um assunto pesado, mas não tem jeito. Na jornada corporativa, uma hora você vai ter que lidar com isso. A hora de demitir. Mas demitir ou processo de demissão não precisa necessariamente ser um fracasso. Ele pode ser um processo, apenas o fim de um ciclo que pode ser conduzido com a maturidade, com a responsabilidade que o caso requer. Mesmo assim, isso não deixa de ser difícil. Como e quando demitir, respeitando todas as partes envolvidas no processo? Como esse assunto é muito complicado, eu já vou jogar aqui para o Marcelo. Marcelo, como, por quê e quando a gente demite? De que jeito a gente faz isso? Alexandre, realmente esse é um tema complexo, né? Se alguém que estiver nos assistindo falar assim, não, eu tiro de letra, eu até gosto de demitir, É sinto psicopata. muito. Psicopata, sádico, sadomasoquista, porque não é fácil e não é prazeroso, nem um pouco prazeroso. Mas eu reconheço que muitas vezes é necessário, porque as empresas também buscam performance e resultado, e tem pessoas na empresa que, além de não agregarem valor esperado, elas podem até prejudicar um contexto, um ambiente, um time. Então, são decisões duras, mas que muitas vezes são necessárias. E para aliviar um pouco esse assunto, eu costumo dizer, Alexandre, que quando uma pessoa não está indo bem na empresa, ela não está feliz na empresa, talvez você demiti-la seja algo bom para ela e que só o tempo vai dizer que foi uma boa decisão, inclusive para a vida dela, né? Mas não é por isso também que a gente faz de qualquer jeito. Claro. Eu diria que quando demitir? Bom, tem várias razões para demitir. Tem empresas que, por exemplo, são muito meritocráticas, são empresas que têm uma cultura de meta, de resultado, então ela entende que se a pessoa não está atingindo o resultado, é uma razão para demitir. É uma escolha, uma decisão, não sou eu que vou criticar. A minha crítica seria mais ao tempo que se dá, é o quando demitir. Não seria no primeiro mês, já senti que não vai dar certo, demite. A não ser que a pessoa realmente não queira e ela fala, não, eu não quero, aí faz sentido ser demitida. Mas muitas vezes tem que dar um pouco mais de tempo, você tem que esperar a pessoa se desenvolver, tudo requer, tem uma curva de aprendizagem, tem um tempo de treinamento. Então eu não acho tão justo as pessoas serem demitidas sem antes tentar buscar, esclarecer. Então, primeiro treina, primeiro desenvolve, primeiro dá feedback, explica, orienta, e pode ser que cheguemos à conclusão que essa pessoa precisa ser demitida. Então, eu penso que em quais situações demitir? Então vai depender de cada empresa, mas tem algumas situações que são meio que inegociáveis, do tipo, se a pessoa descumpriu um valor essencial, eu entendo que é uma razão dela não continuar na empresa. Por exemplo, ela foi desonesta, ela foi uma pessoa que gerou um prejuízo porque ela enganou pessoas. Isso, na minha opinião, talvez você pense diferente, é algo inegociável. Agora, tem coisas que é uma questão de ajuste, de sintonia fina, de dar um pouco mais de tempo. Eu acho ético e justo fazer isso. Agora, o como demitir? Eu acho que a demissão tem que ser honesta, franca. Uma vez, já faz um tempo, eu vi uma pesquisa, que me desculpe não citar a fonte que eu não lembro, mas que ela dizia assim, que a maioria das demissões nas empresas são justificadas como redução de custo. Então é como se eu te demitisse e falar, cara, eu estou te mandando embora porque a empresa está reduzindo o custo. Sim, muitas empresas demitem por isso, mas muitas empresas usam essa justificativa por não falar a verdade. É porque, de repente, eu não tenho a coragem de dar esse feedback, Alexandre, você não está indo bem. Então prefere-se criar um argumento de redução de custo. E ele não resolve, até porque a pessoa fala, tá reduzindo o custo, mas por que eu e não ele? Né? Por que você me escolheu e não escolheu ele? Então, eu acho que tem que ser honesto, franco, tem que ser respeitoso, tem que ouvir a outra parte, ouvir a pessoa, principalmente quando você está demitindo por algum assunto que não está muito claro. Ouvi dizer, às vezes está demitindo alguém por uma fofoca que contaram. Então, isso não é ético, não é justo. Você tem que primeiro ouvir, conversar. Eu acho que esse é um caminho justo. Mas eu penso que dentro dessa ideia de como demitir, eu queria dar um passinho para trás. Eu acho que vai ser muito mais fácil tomar a decisão de demitir de uma maneira justa se antes você cumprir um ritual. E o ritual você combinou com a pessoa que você espera dela? Você deixou claro o que você espera dela? Sim, combinei. Você deu feedback ao longo do tempo? Você mostrou para ela que ela estava indo bem ou não estava indo bem? Você mostrou para ela onde ela estava errando? Sim. Dei tempo, conversei várias vezes. Então, talvez a demissão vai ser mais simples, porque basta falar, conforme tudo que a gente já conversou, tudo que a gente combinou, as coisas não estão acontecendo. Agora, se você não deixou claro para a pessoa o que você espera dela, e você nunca diz para ela se ela está indo bem ou se está indo mal, qualquer demissão vai ser muito mais difícil e provavelmente injusta. Perfeito, Marcelo. Você me lembra muito a visão desse processo que tinha o Jack Welch. Jack Welch foi um
um executivo CEO da GE, General Electric, né? Das antigas já, né? E eu li um livro uma vez dele, para mim sempre foi um processo muito penoso essa coisa de demitir, e ele dizia que a demissão ela deve cumprir 3 etapas. A primeira é sem surpresas. Uhum. Ele dizia que se o colaborador se sentir surpreso com a demissão, você errou como chefe. Muito bom. Porque a demissão, ela não é um ato episódico. Ela é fruto de um contínuo de feedbacks e de alinhamentos que ao longo do tempo não foram dando certo. Então, ao contratar, você deixa claro, a gente espera isso, você não pode cometer esses deslizes, isso é inadmissível, a performance que a gente espera de você é essa. Quando ele não performa, falou, tudo bom, estamos dando uma reunião, feedback, você não está produzindo, aqui não é legal. Aí depois você chama de novo, falou, olha, assim está ficando difícil, a gente precisa ter uma coisa... Ou seja, quando você chama no dia de demitir, ele já sabe, por todas essas conversas antecedentes, seja rápido, não é hora de filosofar muito. A partir do momento que você falar que foi demitido, a cabeça da pessoa vai para outra dimensão, então não adianta esticar demais, seja leal, seja justo, enfatize os momentos, as coisas boas que vocês construíram, né? E a terceira é sem humilhação. Não é hora de xingar, não é hora de falar por que ele foi ruim, sem humilhação, já vai ser um momento suficientemente doloroso para ele, você não precisa tornar isso ainda pior do que já é. Que eu acho uma coisa interessante, você cumprindo esses passos, né? Agora, eu acho legal trazer aqui para a mesa uma coisa diferente. Quando a gente fala esse negócio de demitir, a gente tem o estereótipo clássico, que é a empresa demitindo o colaborador. Mas uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, sobretudo das gerações mais jovens, é a molecada demitindo as empresas. Verdade. Eles demitem o empregador com uma velocidade, sem dramas existenciais, sem culpas, né? E eu tenho visto muitas falhas nesse demitir. Assim como a gente via empresas no passado que faziam isso num processo frio, mecânico, tinha empresas que demitiam por telegrama, exato, sana, né? Eu vejo profissionais que ou tem o quando demitir dele também. Muitos profissionais são ingênuos, encaram que aquela cobrança é uma prisão, às vezes não é. Você precisa entender, essa demissão é uma fuga, eu estou só fazendo uma fuga ou de fato é algo consolidado que esse ambiente não serve para mim, né? E eu vejo também alguns jovens que fazem algumas demissões atabalhoadas, saem falando mal da empresa em redes sociais, são coisas que acabam, o mundo é pequeno, dá voltas e acaba podendo pegar mal para ele. Então acho que hoje em dia, como uma parte relevante do mercado pede demissão das empresas, eu acho que é legal também conduzir esse processo da melhor forma possível, que faz parte do amadurecimento entre essas duas partes, né? Cada um emprestando o seu melhor para construir junto uma relação melhor. Então eu tenho notado um pouco disso também, que falta um pouco de aprendizado para encerrar uma relação das duas partes, às vezes. Né? Poxa, que legal você trazer esse assunto. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente nunca foi demitido, né? Mas já demitimos as nossas empresas quando decidimos sair delas, já né? demiti empresa. Para seguir outra trajetória, né? Nada contra a empresa, mas a gente decidiu outro caminho. Interessante isso, não tinha pensado. Então, vale essa reflexão. Você que é líder, você que é uma empresa, toda demissão tem que ser justa, tem que ser ética, e isso se faz com transparência e sem surpresas. Mas, agora mudando um pouco o enfoque, se você foi demitido, também não se enxergue como uma pessoa incapaz, incompetente. Muitas vezes existem situações do mercado que fazem sim com que as empresas demitam por redução de custo. Mas também existem situações em que você só não foi a pessoa ideal para aquele contexto, naquele momento. Mas também não fique com essa cabeça de que você foi perseguido, que tentaram te derrubar. Sim, tem empresas que acontece isso, a gente sabe. Mas enxergue essa oportunidade, essa situação como uma oportunidade, talvez de aprender coisas novas, de buscar novos caminhos, em que possivelmente você tem grande chance de ser ainda mais feliz.